está dada a largada para a temporada de farofada deste fim de ano. Oi, leitores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Raíssa e hoje a gente vai falar sobre as minhas decepções literárias de 2023. Fazer essa lista me deu um certo gatilho porque o ano tá acabando. E eu tô gravando esse vídeo meio no risco, porque estamos no começo de dezembro, ainda tem algumas leituras para eu fazer até o final do ano, mas eu espero, com muito fervor, que eu não leia nenhuma bomba mais esse ano, porque senão essa lista aqui vai ficar desatualizada. Mas o vídeo de favoritos eu vou gravar só no comecinho de janeiro, porque tem alguns livros da minha lista desse mês que acho que tem chances de serem favoritados e, sei lá, 5 estrelas. Então, o vídeo de piores do ano vai sair agora em dezembro e o de melhores do ano vai ser em janeiro. Antes da gente começar essa lista, eu vou pedir pra você se inscrever no canal caso você seja novo por aqui. Seja muito bem-vindo, espero que você goste de ficar. Se você já for inscrito, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que também gosta de literatura. Inclusive, muito obrigada pelos 900 inscritos, vocês são maravilhosos. A minha meta, vamos falar assim, um objetivo, uma pretensão até o final do ano era chegar em 1000. Mas lá por novembro eu desisti. Desisti da meta, não quis nem dobrar a meta, eu desisti da meta. Mas talvez a gente consiga, se não em dezembro, em janeiro. Então muito obrigada mesmo pra quem tá se inscrevendo aí. Mas chega de blá blá blá, bora falar de livros decepcionantes deste ano de 2023. Eu quero começar esse vídeo com uma lista de livros que eu criei muita expectativa e acabei me decepcionando. Não é que esses livros são ruins ou mal escritos, apenas que eu realmente fui com muita sede ao pote, esperei demais e eles me entregaram de menos, tá? Então a gente vai começar com essa lista de pequenas decepções literárias, cuja culpa é toda minha, né? Porque afinal fui eu que criei expectativas e não porcos. Então vamos lá. O primeiro que eu gostaria de falar aqui é o de Sangue e Cinzas, da Jennifer L. Armentrout. Se você me segue há mais tempo, você viu aí que eu li já 4 livros dessa saga, e eu acho uma fantasia legalzinha, mas eu não acho ela incrível. E pelo hype que tava na época, quando eu comecei a ler, eu esperava muito mais. Eu esperava uma fantasia mais bem elaborada, não sei. Eu esperava uma fantasia de maior qualidade. Talvez seja esse o critério que eu quero usar aqui. É um livro legal, o de Sangue e Cinzas, eu acho que eu dei 3 estrelas ou 3,5. É uma fantasia interessante, assim, de começo, né, de introdução. Eu gostei mais do segundo livro do que do primeiro, inclusive. Mas, assim, no geral, não é uma saga que eu posso falar que é a minha favorita ou que me marcou muito aí dentro do universo das fantasias. Então foi uma fantasia, assim, que eu criei muita expectativa por conta do hype da época, aí porque a galera tava alucinada por essa saga. E eu li e eu achei ok, eu não achei, assim, nossa, maravilhoso. Eu acho que a Jennifer L. Armentrout, ela tem uma certa síndrome de Sarah J. Maas no quesito de escrever livros muito longos. A escrita da Sarah J. Maas é muito fluida, você acaba não vendo o livro passar, que eu, digamos que eu via muito o livro passar. Fica aqui na minha lista de decepções o primeiro livro da saga, porque eu realmente tava esperando um bagulho, assim, estrondoso, e foi só uma coisa mais ou menos mesmo. Aí, falando de romance, eu coloquei aqui As Mil Partes do Meu Coração, da Colleen Hoover. Eu gosto da Colleen Hoover, já li vários livros dela, eu acho que eu já li quase 10, mas tem livros dela que eu gosto muito, tem livros dela que eu não gosto, e esse foi um dos livros que eu achei, assim, sem sal nem açúcar, sem tempero, sem uma pimenta, sem nada. É um livro que não vai de nada pra lugar nenhum. A protagonista é mó sem graça. Ai, não tem substância, sabe? É um livro qualquer coisa, não mexeu comigo, eu só empurrei com a barriga. Então, assim, a escrita dela é fluida, porque não tem como um livro da Colleen Hoover não ser fluido, não ser dinâmico, mas esse aqui eu achei que foi um grande qualquer coisa mesmo. É muito genérico, não tem grandes ensinamentos, assim, tudo meio clichê, então não gostei. Ainda falando de romance, tem o De Férias com Você, da Emily Henry. Outro livro que eu fui com sede ao pote, mas culpa toda minha. Porque esse é o livro que a galera menos gosta dela. Quando eu fui ler, eu não sabia disso. Então, eu já tinha lido Leitura de Verão, que eu gostei muito, que eu me diverti muito e aproveitei bastante. E aí, quando eu fui ler De Férias com Você, me decepcionei, porque eu tava esperando a mesma qualidade, o mesmo estilo de romance, e eu me deparei com uma coisa mais morna, meio sem graça também. Eu acho que dos 3 que eu já li, esse é o mais sem graça. Menos divertido, o menos envolvente. E não é que a escrita dela seja ruim, sabe? Mas só não me abraçou, não me cativei pelos protagonistas, achei bem mediano, bem qualquer coisa. Aí a gente tem A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Eu criei uma imagem da Helena
ferrante na minha cabeça. Primeiro, de ser livros mais cults, numa vibe um pouco mais pensativa, talvez um draminha familiar aí, não sei. Eu coloquei essa imagem mais cult na minha cabeça por conta do que o pessoal fala da tetralogia napolitana. Então eu vi tanta gente elogiando que eu comprei esse livro e mais um outro. E aí eu fui com muita sede ao pote. Eu criei essa imagem de livro que ia, sei lá, abrir minha mente, ia me fazer refletir muito, eu ia ter, sei lá, uma crise existencial lendo o livro. E na verdade não foi bem assim, não. A escrita dela é legal, é uma escrita diferente, mas o enredo, de novo, não tem substância. É um livro que vai de nada pra lugar nenhum, que vai contar a história de uma mãe que perde a filha na praia. E é isso. E é um livro curto, mas que ele demora um pouco pra passar, porque é uma coisa muito de pensamento, fluxo de consciência, tudo muito viajado, muito, sei lá. E apesar da escrita não ser uma escrita difícil, apesar de eu ter criado essa imagem cult na minha cabeça, não é que a escrita dela é difícil, mas é aquela coisa da substância mesmo. Acabei me decepcionando, mas de novo, culpa toda minha. Aí, outra decepçãozinha minha foi Mansão Gallant, da Victoria Schwab. Esse livro, quando eu li, eu falei pra vocês que eu gostei muito da primeira metade, mas eu não gostei muito da segunda metade. Então foi um livro que ele mesmo foi me gerando uma expectativa, porque o começo eu tava gostando tanto, tava me envolvendo com a protagonista, com os mistérios, com tudo que ia acontecendo nesse livro aqui, que é um realismo mágico, que eu acho que eu fui colocando expectativa conforme eu fui lendo, e aí chegou na segunda metade, o livro não supriu essa minha expectativa. E eu gosto muito da Victoria Schwab, eu tenho um carinho gigante por Ed La Rue, tenho um carinho gigante por Tons de Magia, e eu acho que eu tava esperando encontrar algo estilo Ed La Rue nesse livro aqui, porque a escrita até que é um pouco parecida, só que a segunda metade não foi pra mim. Então também acabou entrando aí na minha lista de decepções. Não é que é um livro ruim, a escrita é boa, a história é muito interessante, todo esse mistério que envolve a Mansão Gallant por si só, mas não foi tudo isso. E o último da minha lista de decepções é Confissões, da Kanai Minato. Aqui, de novo, mais um caso de hype, que alguns anos atrás os livros dela fizeram muito sucesso e todo mundo falava bem, que, nossa, um suspense super diferente, suspense psicológico. E realmente, ele é uma escrita diferente, até por ser uma autora oriental, a gente não tá tão acostumado com a escrita deles aqui, mas essa questão realmente é mais inovadora. Mas foi um livro, assim, que eu não consegui me aproximar, não consegui me apegar. Eu li como se eu estivesse assistindo um filme chato no cinema, assim, sabe? Não gostei tanto assim, achei interessante algumas partes, mas não fiquei com vontade de ler nada da autora, né? Nada além disso. E agora a gente entra na lista dos piores do ano. Aqueles que eu dei, tipo, 2,5 estrelas e doeu. Foram tortuosos. Então vamos começar com The Flight Attendant. Eu nem lembro o nome do autor, tá? Esse livro não tem publicado aqui no Brasil, mas tem série na HBO que é... Puta merda, agora eu não vou lembrar o nome da série, mas tem série. O livro só tem em inglês, ele não foi publicado aqui no Brasil, e depois de ler eu entendi por quê. Mas aqui vai contar a história dessa aeromoça. Ela tem uma irmã que ela tem contato mais ou menos, mas ela não tem marido, não tem filhos, não tem nada. Ela dá pra perceber pela escrita que ela é uma pessoa meio solitária, e ela faz voos internacionais, então cada vez ela tá em um país diferente, então ela não consegue conhecer pessoas nesses países, se apegar por elas, porque logo ela tem que viajar de novo. Então ela é uma pessoa solitária, ela tem problemas com bebida, e no começo do livro ela vai se relacionar com um cara que tava no voo dela, né? Eles se encontram no hotel dele, se não me engano, e quando ela acorda no dia seguinte, ela já não lembra de nada do que aconteceu, porque ela bebeu muito, ela já tava trêbada, ela não lembra do que aconteceu, ela só lembra de ter conhecido esse cara no avião, mas não lembra nada do que eles fizeram ali naquela noite. E aí quando ela acorda, o cara tá morto do lado dela, e ela não lembra se foi ela que matou, se foi outra pessoa que matou, se eles estavam com mais alguém, e ela, cara, faz as malas dela e ó, adiós, ela foge. Então essa é a premissa. Eu achei uma sinopse muito interessante. No começo do livro eu fiquei muito imersa, muito presa, eu fiquei, caralho, o que tá acontecendo? O que essa mulher fez ou não fez? Se não foi ela que fez, quem que fez? Sabe, a gente fica com essas perguntas na cabeça. Mas o livro vai passando, você vai lendo 20, 30% e não acontece nada, não desenvolve nada, sabe? É um grande, vamos, meu filho, me dá alguma coisa pra eu trabalhar. Não gostei do final desse livro, achei toda a experiência muito enrolada, sabe? Demorava muito para as coisas acontecerem, pra gente descobrir alguma coisa, ou ter alguma pista do que aconteceu. Ah, não foi pra mim. Ah, outra coisa que eu queria ressaltar aqui, que eu acabei esquecendo de falar, eu não tô falando esses livros numa ordem, assim, do menos pior para o pior. Eu tô falando na ordem que eu li
ao longo do ano. Eu acho difícil comparar assim, tipo, esse livro foi pior que o outro, porque tem muitos gêneros diferentes aqui, escritas muito diferentes, então eu prefiro só classificá-los como piores do ano do que realmente escolher um deles e falar assim, olha, esse é o suprassumo dos piores. Aí, depois de The Flight Attendant, a minha próxima decepção zona, assim, foi As Musas, do Alex Michaelides. E sim, gente, eu vou falar mal desse livro em todas as oportunidades possíveis, porque essa foi uma sinopse desperdiçadíssima. Cara, a sinopse é muito interessante porque vai envolver estudantes de uma universidade que faziam aula de história grega ou de língua grega, não sei, não lembro exatamente. E esse grupo seleto de estudantes, escolhidas a dedo por um certo professor, eram chamadas de As Musas, né? Elas entravam mais de cabeça na história da Grécia aí. E uma delas foi assassinada e ela recebeu um bilhete com um poema grego transcrito e tal, enfim. Tem toda essa questão da mitologia grega, dessa questão da história. Cara, eu achei a sinopse muito boa. Mas a protagonista, um saco, tá? Que protagonista chata, sem substância. Não sei, gente. Que livro enrolado. Também outro livro que você chega em 40% e não acontece nada. Chega em 50% e você não descobre quase nada. Você tem que catar as migalhas do suspense pra continuar lendo, porque é difícil. Cara, não me sustentou esse livro. Eu achei muita migalha pra muito livro, achei um livro longo. E o final é um grande casos de família, uma grande pataquada que eu não engoli, então não gostei. Dei 2,5 estrelas pra esse livro, porque só de lembrar já me dá um negócio. Aí a gente tem uma fantasia, tá? A gente sai um pouco dos suspenses, né? E vai pra fantasia. E eu tô falando de Ascensão das Trevas. Esse livro aqui, ele foi uma mistura de muitas coisas, assim, muitos sentimentos, porque eu tava com uma expectativa muito alta. Uma fantasia que foi muito hypada por um tempo atrás, né? E eu acho que tá pra sair o livro 2, ou recém saiu esse ano, não sei. Então, nossa, todo mundo falava desse livro, como era um livro bom. E aí eu li e não rolou. Ai, gente, eu nem lembro a sinopse direito, porque realmente foi tão difícil de terminar esse livro que entrou por um lado e saiu pelo outro. É bem claro, assim, nesse livro a divisão. Tem a Ascensão das Trevas. Então, quem tá do lado das trevas são os malvados, quem tá do lado da luz, entre aspas, são os bonzinhos. Então, a gente vai ter a galera malvada aí, que o antagonista, ele é ricaço, ele é uma pessoa influente, poderosa, e ele tá tentando trazer para nosso mundo, novamente, o suprassumo senhor das trevas aí. E aí, do lado bonzinho, a gente vai ter o nosso protagonista, que ele tá descobrindo ainda alguns segredos que a mãe dele guardava, então ele é, digamos que ele é órfão, e a mãe dele fazia parte dos bonzinhos, e ele vai descobrir mais sobre a mãe dele, sobre o passado dele, quem ele é, e vai ajudar aí a tentar derrotar a questão da galerinha das trevas. Eu achei ele como protagonista e os outros personagens muito rasos, eu achei muito caricatos, os diálogos não tinham substância. O livro ia acontecendo, eu não ia me apegando a eles, sabe? Eles iam, de certa forma, amadurecendo um pouco, mas eu não comprava, né? Então a gente tem certas relações de amizade aqui e eu não comprava a ideia. Isso é karma, será? Tá falando mal de livro? Voltei, tô bem. Enfim, não foi um livro que me agradou muito, não gostei do enredo, achei tudo meio corrido no final. Acho muito triste porque, de novo, eu não conseguia me envolver, parecia que eu só tava assistindo um filme chato aí e queria que acabasse. Não gostei. E a última decepção do ano, que eu falei inclusive no vídeo de leituras do mês passado, foi Síndrome da Boa Garota, da Ellie Kennedy, que foi um livro que eu abandonei em 20%. Não vou me estender muito aqui, porque eu acho que as minhas opiniões desse livro já estão muito esclarecidas no último vídeo. Vou deixar no link aqui pra vocês. Mas esse aqui é basicamente uma tentativa de romance contemporâneo, onde a gente tem uma protagonista que já namora, e é uma protagonista meio patricinha, riquinha e tal, e o nosso protagonista masculino, que não é o namorado da protagonista, é um cara com arquétipo de bad boy, que anda de moto, fora da lei, não sei o que, tá tudo muito clichê, os diálogos também mega superficiais. Os protagonistas, até onde eu li, só tinham esses traços de personalidade, eles não tinham nada muito além disso. Clichê, não comprei a ideia. Só de lembrar já me dá uns... Mas, gente, é isso. Inclusive, até fiquei surpresa, porque eu achei que essa lista de piores do ano seria maior, mas até que não foi tanto. Mas lembrando que essa é a minha opinião. Se você quiser ler todos esses e tirar suas próprias conclusões, fica à vontade. Se você gosta de algum deles também, tá tudo certo. Se a gente tivesse todo mundo a mesma opinião, por que você ia ver vídeo dos outros, entendeu? Não foram livros que a minha experiência foi maravilhosa, principalmente esses últimos que eu falei pra vocês, né, que realmente não funcionaram pra mim. Mas, de novo, é um caso particular meu. Comenta aqui embaixo
por gentileza, um livro que você não gostou esse ano, que foi talvez o pior do seu ano. Então comenta aqui embaixo, quero saber, vamos trocar desindicações. Agradeço muito a sua atenção até aqui, muito obrigada. Deixa o seu like aqui no vídeo para o YouTube entender que o meu conteúdo é relevante para você, te entregar cada vez mais conteúdo e também entregar para outras pessoas. Me segue lá no Instagram, caso você não me siga ainda, lá eu acabo falando um pouquinho das minhas leituras em andamento. E eu conto com a sua presença no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, tchau!